Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, não há pior forma de desvalorizar os impactos da saúde mental e de insultar as suas vítimas do que, por exemplo, a intervenção anterior para um debate tão importante que traz o debate da eutanásia. É incompreensível, mas é o populismo da extrema-direita e é o insulto a uma parte considerável da nossa população. Mas, Sr. Ministro, também não é aceitável, e já agora deve ser por isso que, quando o indicaram para o cargo, o catalogaram como sendo um ministro político, que quando lhe seja perguntado alhos, responda com bugalhos. E, acima de tudo, com uma tática que é mais da extrema-direita do que do Partido Socialista, que é a tática do insulto. Dizer que quem lhe fez perguntas começou por estigmatizar a saúde mental e as vítimas da pandemia da saúde mental. É incompreensível, porque, na verdade, nenhuma das perguntas tinha esse conteúdo e, na verdade, o Sr. Ministro só utilizou essa fuga retórica, argumentativa, para não responder à pergunta mais essencial. É quais são os meios, quais são os profissionais para colocar no terreno esta lei. Mas vejamos a resposta do Sr. Ministro. O Sr. Ministro diz que estão a estigmatizar... Deputado, peço desculpa, mas tenho que apelar à Câmara para que respeite o orador que está no uso da palavra. Era preciso, deputado. Isso é verdade. O Sr. Ministro veio dizer que estigmatizar a saúde mental ao só olharmos para, por exemplo, a forma como a lei olha para casos de internamento, como deixa de fazer, e só abordarmos essa realidade aqui. Mas não foi essa a pergunta que estava em cima da mesa. É porque quando o Sr. Ministro diz, porque nós agora, com esta lei, vamos passar cuidados de saúde para os cuidados primários no que toca à saúde mental, a pergunta mantém-se exatamente a mesma. Os mesmos médicos de família que faltam para tudo o resto não faltarão também para a saúde mental? É que esta pergunta é incontornável. Recursos, pessoas que sejam capazes de dar a cara, de fazer consultas e não apenas de serem números, estatísticas, porque não sabemos a quem não dá a resposta com o Governo é ao nosso povo, à nossa população. E sobre essa matéria, o Sr. Ministro não respondeu. E eu insisto neste ponto. O Orçamento de Estado diz que no Ministério da Saúde a despesa com o pessoal vai crescer cerca de 2,5%. Quando é o Governo que diz que nas suas previsões a taxa de inflação será de 7,4%, propõe uma subida média de rendimentos à administração pública de 5,4% e uma subida média de 3,6%. E por isso, a massa salarial no Serviço Nacional de Saúde vai crescer abaixo da média que o Governo propõe de valorização salarial. O Sr. Ministro podia aqui dizer, bem, isso acontece porque os salários da saúde são mais elevados do que noutros setores do Estado e, por isso, na regra que nós fizemos, eles são menos beneficiados. Diria, na prática, que reconheceria a perda de poder de compra. Mas nem sequer isso respondeu. E eu creio que esta é a pergunta do debate. Sr. Ministro, é verdade que vai ter menos dinheiro para pagar aos profissionais, que vai garantir o empobrecimento deles e, com isso, deixar tantas carreiras que já não são atrativas, sendo ainda menos atrativas no SNS e, como tal, deixar novamente uma lei, que até aparentemente é uma boa lei, na gaveta. E essa é a pergunta, essa que é a questão fundamental neste contexto. Mas vou ao conteúdo da lei. O Sr. Ministro propõe uma lei que reverte a Lei de Saúde Mental. E, na nossa opinião, ela parece uma boa proposta, digo, sem ambiguidades, porque reforça alguns dos direitos das pessoas com doença mental, afirma que o ambulatório deve ser a prioridade e que só em último recurso se deve avançar para o internamento involuntário e que mesmo no internamento involuntário são reforçados os direitos dos doentes. Isso para nós é positivo. E a maior parte da lei até versa sobre o processo na qual se decreta em tribunal o internamento involuntário. E sobre estes aspectos, o que concluo é aquilo que disse há pouco. Parece-nos que a proposta é, na generalidade, positiva. Porque quando nós olhamos para trás, para a forma como as sociedades, os sistemas de saúde e a psiquiatria já trataram pessoas com doença mental, despossuindo os direitos de voz, de participação, sabemos que o olhar para o futuro é exatamente garantir o oposto do que já se fez. Garantir direitos, ouvindo-as, salvaguardando a sua participação. No que toca à PPL, estaremos disponíveis para ajudar a melhorá-la na especialidade. Mas nós trazemos a esta matéria um debate fundamental,
que são o debate de meios. O Governo fez há semanas um acordo plurianual. Apresentou no Ministério da Defesa um plano de investimentos plurianual. Faz gala de querer agora planear a vários anos. E eu creio que então faz sentido que o Partido Socialista e o Governo olhem com bons olhos para a proposta que o Bloco de Esquerda traz a este debate, que é garantir um plano plurianual de investimentos em matéria de saúde mental. Dirá o Partido Socialista, tem de ser ponderado, tem que ser visto, tem que ser enquadrado. E a nossa resposta é sim, tem que ser visto, tem que ser enquadrado. Agora, temos é que garantir os instrumentos, seja nos investimentos, seja nos recursos, seja nas pessoas, com uma temporalidade que eles deem fruto no terreno. E não o casuísmo que tantas vezes nós vimos no passado. É isto chamar-se a boa gestão pública, haja vontade para o Governo e para o Partido Socialista aceitar. Disse.